Muito boa noite. É sempre um prazer falar com os irmãos sobre a Palavra de Deus. Um prazer e uma responsabilidade. Eu costumo dizer que, já disse isto aqui algumas vezes, Paulo tinha a sua saudação muito particular, que era graça e paz. Nós vamos ver que nesta aqui, Paulo dizia graça, paz e misericórdia. Depois nós chegaremos lá, no versículo 2, possivelmente daqui a um ano, ou uma coisa assim, ao ritmo que nós vamos no estudo, talvez daqui a um ano cheguemos ao versículo 2. Mas eu também tenho a minha saudação, que é sempre um prazer estar com os irmãos e falar da Palavra de Deus, pelo menos para mim. E eu espero que também seja um prazer para vocês que me estão a ouvir, compreender um pouco mais daquilo que eu vejo na Palavra de Deus. Eu quero que seja, acima de tudo, Deus a falar a cada um de nós e não seja apenas meramente as minhas opiniões. Eu vou só muito rapidamente, antes de dizer alguma coisa, vou pedir-vos, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida sobre o que falámos na semana passada, ou até alguma correção que queiram fazer, estejam à vontade, porque estamos aqui para aprender, incluindo eu. Não há nada. Temos aqui o Pedro, ainda bem, para fazer as suas perguntas sempre muito acutilantes. E é muito importante, eu queria dizer isto, é muito importante que nos habituemos a questionar e habituarmos a perguntas difíceis. Não é bom para um estudo bíblico estarmos aqui meramente a dizer todos a mesma coisa e a querer ouvir apenas aquilo que nós gostamos de ouvir. Às vezes perguntas difíceis que nos levam a questionar aquilo em que nós sempre acreditamos são perguntas sempre bem-vindas. Tenho visto alguns vídeos ultimamente de pessoas, uma determinada pessoa que vai para manifestações para isto, manifestações para aquilo, e põe-se a fazer perguntas às pessoas. E as pessoas ficam muito incomodadas, porque não gostam. E algumas delas fica-se a perceber, depois de umas perguntas, que elas não têm a mínima noção do que estão ali a fazer. Vão porque as outras pessoas vão. E nós, em igreja, não deve funcionar assim. Devemos saber aquilo em que acreditamos e devemos saber, fundamentar pela Palavra de Deus, porque é que acreditamos nessas coisas. Ora bem, mas já chega de introdução. Vamos agora à revisão, que vai ter de ser muito breve. Bart, controla, por favor. Então, nós na semana passada falámos de Timóteo, um jovem, quando Paulo o conheceu pela primeira vez, teria para aí 16 anos. Quando é que foi que o conheceu pela primeira vez? Creio eu, quando a sua primeira visita a Listra, em Atos 14, e nós vemos que Paulo foi... Timóteo não aparece aí, não é? Mas Timóteo terá visto Paulo a ser apedrejado, em Atos 14, e anos mais tarde, em Atos 16, Paulo passa ali em Listra e Derbe e Listra e toma Timóteo como seu discípulo, por assim dizer. Enquanto Paulo nesta passagem, tinha levado com ele Silas, já que Barnabé se apartou, foi com João Marcos, depois tiveram aquele desentendimento, que vocês se recordarão. João Marcos foi com Barnabé para um lado e Paulo foi com Silas para o outro e levou também consigo este jovem Timóteo. Timóteo, que nós lemos em Atos 16, que era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E falámos aqui um pouco sobre esta situação que não é desejável, pelo menos da forma como eu vejo. A mãe de Timóteo teria casado com um descrente, e é uma situação que não é de maneira nenhuma o que a Palavra de Deus recomenda. Apesar disso, o que é que aconteceu? A sua mãe e a sua avó fizeram tudo por tudo, investiram todas as suas forças para conquistar aquele jovem para Deus. E ensinaram desde pequenino as Sagradas Letras, que o tornaram depois sábio para a salvação. Quando Paulo apareceu e pregou o Evangelho da Graça a Deus, ele aceitou. Porquê? Porque tinha
base bíblica bem fundamentada. Não era só assim ouvir umas coisas sem grande base, sem grande sustento. Isto contrasta por completo com uma história que vos falei na terça-feira da semana passada do Mica. Mica em Juízes 17, que não havia conhecimento bíblico nenhum. Se calhar já há várias gerações. E o que é que acontece? Fazia o que lhe parecia bem. Como diz Juízes 17, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Neste caso, Timóteo foi educado no temor de Deus, foi educado na palavra de Deus, e isto foi decisivo para o seu futuro. Apesar, eu aqui também não quero ser preconceituoso de maneira nenhuma. Depois houve alguém que me disse, poderia não ter ficado muito claro. Timóteo foi educado por duas mulheres. Eu falei aqui um pouco, mas isso eu digo com todas as letras. Ser educado por duas mães, isso não é bíblico. Por dois pais, não é bíblico. O ideal é uma criança ser educada à luz da palavra de Deus por um homem e por uma mulher, pelos pais. Neste caso, ele foi educado por duas mulheres. E isso pode ter tido algum efeito, o que eu disse foi que pode ter tido algum efeito no seu caráter mais tímido, não com aquelas características que normalmente nós rotulamos de mais masculinas. No fundo, ele não teve, durante a sua infância, creio eu que não poderá até ter morrido, o pai, como o irmão Duarte falou, pode até ter morrido cedo. E nota-se que pode ter havido ali alguma falta de uma figura masculina que lhe servisse de referência. Isso é um dos argumentos, mesmo não entrando à luz da palavra de Deus, é um dos argumentos que normalmente se usa contra a adoção de crianças por pares do mesmo sexo. Mesmo esquecendo a Bíblia, que não devemos esquecer, mesmo esquecendo a Bíblia, não é boa ideia uma criança ter dois pais ou duas mães. E a Bíblia nunca nos manda fazer coisas que só porque sim, é porque é boa ideia. É boa ideia seguir os mandamentos de Deus. É boa ideia seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Então, pode ter tido algum efeito na sua maneira de ser. Que não é só coisas negativas, atenção. Ele era uma pessoa mais tímida, talvez não tão confiante quanto era Tito. Nós fizemos aqui um pouco de contraste entre Timóteo e Tito. No entanto, reparem no seguinte: quando Paulo teve de mandar alguém à igreja em Filipos, quem é que ele mandou? Filipenses 2. Mandou a Timóteo. Nós lemos essa passagem. Filipenses 2, ele diz que ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, não é? Filipenses 2:20, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Esta igreja de Filipos seria, creio eu, constituída maioritariamente por mulheres. Nós temos Lídia, que se converteu, foi a primeira pessoa na Europa a converter-se, portanto, que nós tínhamos conhecimento. Tínhamos Lídia, temos Evódia e Síntique, lemos isso em Filipenses 4:2. Teria possivelmente o carcereiro de Filipos e mais algumas pessoas, mas parece que era uma igreja com bastantes mulheres. E talvez Timóteo, dada a sua maneira de ser, talvez fosse boa ideia ir Timóteo a Filipos para lidar com os problemas que havia ali, para ajudar aquela igreja. Se calhar seria a melhor ideia, dadas as características específicas de Timóteo, ir ele e não Tito. Imaginem Tito, que era uma pessoa que, se calhar mais dura na sua maneira de agir, tanto que os coríntios, que eram os desordeiros, piavam fininho com ele, não é? Com temor e tremor, obedeceram a Tito. Talvez não fosse boa ideia mandar Tito a Filipos, à igreja de Filipos. Portanto, Deus pode usar-nos quaisquer que sejam as nossas características.
Ninguém fica automaticamente excluído de se poder servir a Deus porque é tímido. Ninguém fica automaticamente habilitado a servir a Deus só porque é uma pessoa extrovertida. Não é isso. Deus pode usar-nos. Deus usou o Timóteo, que era uma pessoa mais tímida, mais reservada, não tão confiante em si mesmo, mas também usou a Pedro, que era o extremo oposto. Pedro tinha muita vontade, mas às vezes não tinha a capacidade de fazer as coisas. Eu vou, Senhor, por onde quer que tu vais, eu vou dar a minha vida, e vemos que de facto não foi assim. Enquanto Timóteo era uma pessoa, como diz aquele cântico sobre Davi, não confiava em si, talvez não tão confiante quanto isso, mas o que é certo é que é a pessoa que Deus usou para ser o fiel depositário, por assim dizer, da mensagem da graça de Deus após a partida de Paulo. Paulo confiou estas duas epístolas a Timóteo, não tanto a Tito. Eu não vou dizer que Tito tenha apostatado da fé, não me parece, mas o apóstolo Paulo fala no final da segunda epístola a Timóteo, diz que todos me abandonaram, não é? Vamos ler só rapidamente. Foi apesar da firmeza e da força do caráter de Tito, aparentemente foi Timóteo a quem Paulo confiou as últimas palavras. Temos aqui 2 Timóteo 4:10. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Não vou dizer que Tito abandonou a mensagem da graça de Deus, de maneira nenhuma. Provavelmente foi tratar da obra de Deus noutro lugar e não podia estar com Paulo. Mas foi Timóteo, esta pessoa que provavelmente muitos não davam nada por ele. Muitos, se calhar, quando viram Paulo a chamá-lo, disseram: não te vais aguentar. E atenção, andar com Paulo não era fácil. O que é que Timóteo tinha visto acontecer a Paulo anos antes? Tinha visto Paulo a ser apedrejado e a ser deixado... Cuidaram que ele estava morto. Provavelmente alguns pensavam que ele não se vai aguentar. Mas ele andou com Paulo. E no meio de todas as dificuldades pelas quais Paulo passou, Timóteo esteve com ele. E começou logo, como eu disse, começou logo com uma prova de fogo. Circuncisão. Circuncisão que, num adulto, não é coisa que se possa levar a dano em leve. E falámos de como aqueles homens de Siquém, em Gênesis, ficaram tão doridos que, ao terceiro dia, entraram lá Simeão e Levi e mataram aquela gente toda. Estavam de tal maneira que nem se podiam mexer. Nem se podiam defender. Portanto, Timóteo, logo como prova de fogo para iniciar o seu ministério com Paulo, foi sujeito a isto. E qual é a lição que nós podemos tirar, principal de Timóteo? É que Deus pode usar-nos, apesar das nossas aparentes fragilidades, Deus pode usar-nos principalmente por causa de quê? Qual foi o fator decisivo na formação de Timóteo? Foi o quê? A sólida base das Escrituras que ele tinha. Não foi qualquer outra coisa. Foi estar firmado na palavra de Deus. E é nisto que nós devemos apostar. Nos nossos filhos, é apostar numa sólida formação bíblica. Porque isso é que vai permitir que, quando eles vão, por exemplo, para a universidade, normalmente é uma altura onde muitos se perdem, muitos desaparecem do mapa, não é? Andam aqui, certinhos, na escola dominical, e depois chega a altura de ir para a universidade, vão para outra terra e desapareceram do mapa. A muitos tem acontecido isso. Porquê? Porque não há uma sólida base bíblica nas suas vidas. E alguns, se calhar, nunca se converteram, verdadeiramente. E o mais importante que estas mulheres, duas mulheres, fizeram e ficaram para a história, né? O nome delas ficou referido na história, não foi por terem conquistado impérios, não foi por terem liderado homens em batalhas vitoriosas, não, foi porque
contribuíram de forma decisiva para a formação bíblica deste homem de Deus. Isso é o melhor legado que uma mulher pode deixar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, não sei se é nesta epístola ou na outra, salvar-se-á, que a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos. Essa é a coisa mais nobre que uma mulher pode alcançar na sua vida. É formar um filho e conduzi-lo à salvação que Deus oferece. Isso é a coisa mais extraordinária. Agora, ter filhos que se formaram em medicina ou que são cientistas de destaque ou que trabalham na NASA, tudo bem, é espetacular, mas comparado com o que estas duas mulheres fizeram, não é nada, porque isto tem valor eterno. E quase 2000 anos depois, continuamos a ouvir falar de Timóteo, que se calhar quando foi com Paulo nunca pensou, olha, daqui a 2000 anos ainda vão falar de mim. Vai haver vai haver pais que vão dar o nome de Timóteo porque por minha causa. Vai haver pessoas que vão dar o nome de Lloyd ou de Eunice, ou até como há um caso, Lloyd Eunice, há quem tenha chamado ao seu filho Lloyd Eunice, diz logo ao que vai, não é? Lloyd Eunice é mesmo. Em honra, em homenagem a estas mulheres. E só para terminar, lembrando, honrar. O nome Timóteo significa honra a Deus. Se calhar, se eu pudesse escolher o nome para dar honra aos meus filhos, e que cada vez que eu dissesse, eles se lembrassem de que se deviam ser pessoas bem comportadas, talvez chamasse Porta-te bem. Devia ser Porta-te bem, anda cá. Mas mais importante do que ter os nossos filhos a andarem direitinhos e certinhos é eles terem noção de que devem honrar a Deus. Porque o que nós devemos buscar para os nossos filhos não é que eles não façam asneiras. Porque eles podem perfeitamente não fazer asneiras e estarem perdidos. É que eles honrem a Deus. Porque nós vemos no livro do Apocalipse como vai haver muita gente que vai andar certinha e direitinha durante 1000 anos e quando vier o diabo, o que é que eles vão fazer? Vão atrás dele. Porquê? Porque apesar de ter tudo feito, tudo direitinho, toda a sua vida, o seu coração não era puro para com Deus. Portanto, mais importante do que termos filhos que se comportem bem, é ter filhos que tenham noção de que devem honrar a Deus. Ora bem, e vamos então passar para a primeira palavra desta epístola. Esta epístola começa com Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Desculpem lá, estava em Tito. Estava ainda há um bocado em Timóteo e como as epístolas começam sempre de forma parecida, nem notei. Ora bem, tinha aberto ainda há bocado em 2 Timóteo. Então, diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e da do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora bem, hoje eu vou falar de Paulo. Muito rapidamente, vou tentar que seja rápido, mas gostava de falar também de Paulo apóstolo. Estejam descansados que não vai ser uma palavra por semana. Acho que não vai ser. Mas há sítios onde se fazem assim. Na Quinta de Conde, acho que já vão em 2 anos para o capítulo 1 de Colossenses. 2 anos. O que é certo é que, depois desses 2 anos a estudar Colossenses 1, aquelas passagens ficam bem gravadas na memória e a palavra de Deus começa e deve fazer parte das nossas vidas. Porque era assim que a nação de Israel fazia. Deviam memorizar a palavra de Deus e escrevê-la e terem nos seus vestidos versículos da palavra de Deus para fazer verdadeiramente, que é isso que deve acontecer, a palavra de Deus fazer parte das nossas vidas. Então, Paulo nem sempre foi Paulo, não é? Nós lemos essa mudança de nome em Marcos não, foi antes de Marcos o deixar, não é? Mas em Atos 13, Atos 13, então nós temos
Onde é que temos esse versículo? E é Saulo, não é? Exatamente, é aqui em Atos 13. Agora estou... Não, ok. Exatamente. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos neles, disse. Isto foi na altura em que eles foram a Chipre. Foi nesta altura, logo a seguir, que Marcos se separou deles. Lá está, Marcos, ainda antes de começarem os dias difíceis, pôs-se a andar. Timóteo ficou, apesar de saber que ia ser difícil. Mas então, Saulo também se chamava Paulo. E a partir daqui temos sempre Paulo daqui para a frente. Saulo ficou para trás. Paulo, antes de se converter, era Saulo. E os dois nomes diferentes também nos falam de que eram praticamente dois nomes completamente diferentes. Porque depois que Saulo se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, nunca mais foi o mesmo. Saulo é um nome grego que corresponde a que nome hebraico? Não. Saulo é o mesmo que Saul. É o mesmo nome. E são os dois da tribo de Benjamim. E provavelmente Saulo era o nome de que Saulo se orgulhava de ter. Tinha o nome do primeiro rei de Israel. Apesar das suas falhas, é um nome que certamente ele gostava de usar. E Saulo significava... Eu vou ter aqui dificuldades com o nome, pelo menos hoje vou ter dificuldades com o nome, que é Saulo e Paulo. O nome Saulo significava grande. E de facto, Saul era grande, tanto que ele era uma cabeça acima dos outros. Saul era para aí um palmo acima de todos os outros. Era um homem, de facto, de grande estatura. Mas, pelo que pude constatar, era usual as pessoas gregas, as pessoas judaicas, os judeus, naquele tempo, terem também um nome gentio para se poderem relacionar com os outros. A não ser... Tinham dois nomes. No fundo, tinham dois nomes. Era Saulo e era Paulo. Mas, creio eu, Saulo não gostava de usar aquele outro nome. Porque Saulo tinha orgulho, muito orgulho mesmo, em ser o quê? Um judeu. O que é que ele era enquanto judeu? Não era um judeu assim de segunda apanha. Era um judeu a nata da nata. Nós lemos disso onde? Filipenses, exatamente. Em Filipenses, nós lemos o quanto ele tinha orgulho, noutro tempo, no seu estatuto social, no seu estatuto religioso até. Ele, a falar de alguns que achavam que se podiam pôr, alguns que se punham em bicos de pés, que se achavam mais especiais do que os outros, Paulo dizia, Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era ganho, reputei-o, perde por Cristo. Então ele tinha todas estas características notáveis. Ninguém se podia atrever a pedir messas com Paulo. Tentar comparar-se com Paulo. Pode dizer, acham que alguém se pode comparar comigo? Ele diz também em Gálatas 1, também fala... Gálatas 1, 13, lemos assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E na minha nação cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Não havia ninguém que se pudesse comparar com ele. Ele era fariseu de fariseus. Era daqueles que fazia tudo de tal forma que ninguém podia chamar
atenção, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era tudo aquilo que um judeu podia aspirar a ser. Aprendeu aos pés de Gamaliel, uma pessoa, um fariseu muito versado na lei. Ele provavelmente, Paulo saberia toda a lei, quase de cor, se calhar de cor. E vemos a facilidade com que ele pega em passagens do Velho Testamento para aplicar, para fazer citações e para fazer aplicações. Mas este homem estava perdido. Estava perdido. Tal como muitos fariseus. Achavam-se, nós vemos o estado em que estava aquele fariseu da história que o Senhor Jesus Cristo conta do fariseu e do publicano. Qual era o estado espiritual daquele fariseu? Jejuava, dava o dízimo, provavelmente, como o Senhor Jesus Cristo dizia, ele não disse na oração, talvez até pusesse a sua cara mais branca para se dar mais a entender que jejuava, mas estava perdido, porque achava-se mais justo do que o outro. E vemos tudo isto que Paulo tinha contribuiu para quê? Para ele depois diz, tudo o que tinha, reputei-o perda por Cristo. Porque isto estava afastado de Deus. Nós vemos em Atos 9 o que é que ele estava a fazer? Estava a perseguir o Senhor Jesus Cristo. Estava em rebelião para com Deus. Ele estava a cumprir, no fundo, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: virá o tempo em que quem vos matar cuidará de estar a fazer um serviço a Deus, não é? Não é o que ele diz em João 16:2. Expulsar-vos-ão, o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. E Paulo pensava, só que estava em rebelião para com Deus. No fundo, estava a perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. E creio que já disse isto aqui. Ele provavelmente olhava para as profecias. Alguém como Paulo e como os fariseus, Saulo, como qualquer fariseu, olhava para as profecias, como eles conheciam bem. E o que é que deviam fazer? Estas profecias encaixam na perfeição no Senhor Jesus Cristo. Mas eles, na dureza do seu coração, não queriam aceitar. E creio que é isso que significa aquela expressão que o Senhor Jesus Cristo usa: dura para ti, recalcitrar contra os rebeliões. É difícil para ti resistir às evidências. E ele resistia, até ao dia em que foi preciso o Senhor atirá-lo de cima do cavalo, literalmente e figuradamente, e ele ter aquela experiência na estrada para Damasco. E foi isto que fez com que ele mudasse, não só de nome, mas mudasse também de vida. E é interessante, muitas vezes, o que é que acontece com as pessoas? Mudam de vida e mudam para melhor. Não é? Alguém para mudar de vida há de ser para melhor. Mas o apóstolo Paulo, do ponto de vista humano, perdeu. Meramente humano. Muitas vezes é isto que as pessoas buscam ter uma vida melhor do ponto de vista humano. Ele perdeu o seu estatuto social, perdeu o prestígio, perdeu dinheiro. Sim, eu creio que Saulo, ganhava dinheiro. O que é que acham que significa aquela expressão que o Senhor Jesus Cristo usa sobre os fariseus? Lembrem-se que Paulo era um fariseu. Eu não vou dizer que Paulo seria muito diferente dos fariseus que o Senhor Jesus Cristo criticava. Nós, se calhar, é que tentamos relativizar um pouco as coisas, dizer que mas Paulo, enquanto era Saulo, não seria assim tão mau quanto os outros. Mas ele diz que excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Portanto, aquilo que nós lemos nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e até no início do livro de Atos, sobre os fariseus, Saulo não seria melhor que aquilo. O que é que Saulo estava a fazer enquanto apedrejavam o Estevão? Estava a dizer, não façam isso, que não há necessidade de ser tão violento para com eles só estão a falar de Jesus, nada. Não, estava a guardar as roupas.
seja, ele estava com eles. Bem, o que é que acham que significa aquela expressão que o Senhor Jesus Cristo usa sobre os fariseus? Que devorais as casas das viúvas prolongadas orações. Alguma vez puseram a pensar nisso? O que é que significa isso? Paulo fazia isso. Saulo fazia isso. Devorais as casas das viúvas. Não é que andassem a comer as casas das viúvas. Alguém tem alguma ideia? Nunca pensaram nisso? Eu tenho uma ideia. Vou dizer o que é que eu acho dessa passagem. Possivelmente era a casa das viúvas, não é? Mulheres que já não tinham os seus maridos. Não haveria quem se aproveitasse. Porque os fariseus aproveitavam-se do que podiam. Não é? O Senhor Jesus Cristo não foi excessivamente, desnecessariamente duro com eles. Creio eu que, tendo elas, já não tendo os seus maridos, não haveria disposição da parte dos fariseus para dizer, olha, eu vou orar pelo teu falecido, mas vais ter de me compensar de alguma maneira. E nós vemos isso hoje em dia em vigor, não vemos? Pessoas que, com o pretexto de orações pelos mortos, andam a beneficiar a si mesmos do ponto de vista financeiro. Vemos isso. Infelizmente, a religião que nós conhecemos, predominante aqui em Portugal, não tem origens no cristianismo. Tem origem no paganismo e no farisaísmo, principalmente. E eu creio que aqui é uma delas. Lá está. Na história de Mica, vimos, de certa forma, como é que surgiu o sacerdote, o padre. Não é? O sacerdote, padre, as casas de ídolos. Aqui vemos a oração pelos mortos. Olha, eu vou orar pelo teu morto para que ele tenha esteja melhor no além. E ganhava dinheiro com isso. E Paulo deixou tudo isso. Tudo isso e tudo mais. Ele era dos mais zelosos das tradições dos meus pais. Se calhar até haveria alguns que diriam eu não consigo fazer isto, vou explorar esta viúva, coitada, ela já tem a vida toda destroçada, eu vou ainda aproveitar-me dela. Se calhar alguns diriam, eu não consigo. E Paulo diz, eu faço. E talvez alguns fariseus não conseguissem ir ao extremo que ele foi de perseguir a Igreja de Deus. Mas ele ia. Ele é extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Tradições, não é? Das tradições dos meus pais. Mas qual era o problema das tradições dos pais deles? Invalidavam, pela vossa tradição, invalidais o mandamento de Deus. E quantas vezes isto aconteceu? Eram mais zelosos de lavar as mãos, que nem estava na palavra de Deus, mas era uma tradição deles, eram mais zelosos disso, do que de ter a misericórdia e o amor que era, na verdade, o espírito da lei de Deus. Então este homem deixou tudo. Deixou de ter a vida promissora que tinha, ser o próximo Gamaliel, possivelmente, para ser perseguido, para não ter nada, não saber, não ter onde cair morto mesmo. Ter que trabalhar. Ter de trabalhar, exatamente. Porque antes o trabalho dele seria, provavelmente não teria essa ocupação, não é? Enquanto religioso, não teria a sua profissão. Era uma habilidade. E então, ele perdeu tudo, do ponto de vista humano. E o que é que levou Paulo a fazer isto? O que é que levou Saulo a mudar para Paulo? E por vezes as pessoas mudam de vida e basta a expressão em inglês, eu não sei como é que é dizer em português, é o follow the money trails. Segue o rastro do dinheiro. Não é? Ou seja, para a pessoa ter feito isto é ver para onde é que o dinheiro anda. E muitas vezes as pessoas mudam de convicções, mudam de vida, mudam de opinião por causa do dinheiro. E vemos Saulo a fazer exatamente o contrário. A passar para Paulo
e a ser completamente o contrário. Eu gosto daquela expressão que tem em Atos 9, não faz parte da Bíblia, mas é aquele texto que tem, que é o perseguidor é perseguido. Ele passou exatamente ao contrário. Passou de uma vida boa para uma vida muito difícil, muito complicada, mas não se arrependeu nem um bocadinho disso, porque ele sabia, ele diz no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele não se arrependeu de tudo isto. Ele percebeu, Paulo percebeu que o benefício material é efêmero e percebeu a missão que lhe estava confiada. E isso já entra na segunda palavra, que é Paulo apóstolo. Eu disse-vos que Paulo significa pequeno. Exatamente, passou de grande para pequeno. É como quem olhava de fora, se calhar os familiares de Saulo diziam assim, provavelmente não usavam essa expressão, mas passaste de Saulo para Paulo, passaste de cavalo para burro, não é? É quase a expressão, mas de facto ele considera tudo aquilo que ele tinha, que era invejável do ponto de vista humano, ele considera como esterco. E quando diz esterco, não é escória, não é... É mesmo essa palavra. Porque aquilo que ele antes pensava que o estava... Eu já vou deixar... Aquilo que ele antes pensava que o estava a aproximar de Deus é exatamente isso que o estava a afundar. Era isso que o estava a afastar de Deus. Isto é como aquela pessoa que... Há uma história que se conta de alguém que precisava de atravessar um rio. Mas tinha muitas riquezas, tinha muito ouro. E quis atravessar o rio com as suas riquezas. Pensava que aquilo lhe ia valer de alguma coisa, mas era exatamente isso que o estava a levar ao fundo. E que estava a ser a sua ruína. E era o seu apego àquilo que ele pensava que era tão valioso, as tradições dos seus pais, que o estava a afastar de Deus. Ok, agora vou... Só um pensamento. Sim. Sim. Não, eu já não estou a falar. Diz. É assim, pronto, isto é só para confirmar que... Para confirmar, sim. Perguntas difíceis, não. Acabaste de dizer, ele perdeu, sim, ele considerava perda todas as coisas, mas porquê? Não é? Ele perdeu isso tudo. Exatamente. Para ganhar aqui isto. Por alguma coisa que foi muito mais importante. Exatamente. E que ele considerava muito mais valioso. E embora as outras coisas sendo importantes no ponto de vista humano, ele em Filipenses, no capítulo 3, verso 8, diz que tendo estas palavras de Paulo, que ele diz: na verdade tenho também que perder todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Portanto, era este nome, Cristo Jesus, meu Senhor, que segundo ele, conforme diz, que estava pronto a perder tudo, a abdicar de tudo, pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é que fazia a diferença. Não era perder, não era deixar, eu vou deixar porque Cristo já não me satisfaz. Não, ele deixava mesmo coisas que o satisfaziam e que consideravam como irrepreensível, mas que isto em relação ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não. Ficava muito aquém. Exatamente. Disposto a perder isso para ganhar. Exatamente. E tudo em comparação com a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, não é nada. Aliás, ele diz: perdi tudo para ganhar. Exatamente. É Cristo neste sentido. Exatamente. Perfeito. Obrigado. É mesmo isso. Jonas. Ou seja, enquanto estamos a falar sobre a vida anterior de Paulo, e é um período da vida dele que nós não sabemos muito, Sim. nem será provavelmente importante, mas muito mais percebermos se Deus consegue mudar alguém como Paulo,
também estão a fazer a mesma coisa connosco. Realmente isso é mais importante. Mas apenas uma pergunta que eu não tinha absolutamente resposta nenhuma e acho que será um bocado difícil, mas gostava de saber na próxima semana, na organizar para hoje. E a pergunta tinha a ver, aquilo que estava a dizer, Paulo era fariseu. Nós sabemos que Paulo aprende aos pés de Gamaliel. Nós sabemos que fazia parte do Conselho de 70 Sinédrio. Entre os quais estava José da Arimateia E Nicodemos. Existe uma proximidade de um círculo da vida de Paulo a estar perto de Jesus. E a minha questão é uma questão simples. Será que Paulo certamente deve ter ouvido alguma coisa sobre Jesus? E será que ele conheceu antes, ou será que ele viu antes Do Senhor lhe aparecer na estrada de Damasco. Porquê que faço essa questão? Eu sei que há muitas pessoas que estão a interpretar isto de outra forma, mas já vamos falar parte de Paulo como fariseu. Achei curioso como é que diz assim: ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos. Desse modo. Eu sei que a pessoa já interpreta esse versículo de várias maneiras, mas assim, se conseguir dizer de uma frase, what's your take? Sim. Ou seja, com base neste versículo, ele diz assim: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, e eu gostei, quando é que Paulo conheceu a Cristo segundo a carne? Isto é na segunda aos Coríntios que ele diz isso? Segunda aos Coríntios 5:16. Segunda aos Coríntios, deixa-me ver. Agora já não conhecemos. Portanto, algumas pessoas tentam dar da mesma forma até forçada, porque não é assim tão claro. Dizer que Paulo provavelmente o tinha visto, Paulo provavelmente o conhecia deste professor, ou deste mestre que estava a causar uma grande confusão em Jerusalém. Pelo menos já nós temos a ideia de 2 ou 3 Páscoas em que Jesus vai a Jerusalém para a ordenança dos judeus. Se Paulo era um fariseu dos fariseus, estaria lá também e faria a pregação também para lá. E a questão é: será que isto de alguma forma abre-se um bocadinho a luz para um homem que ouviu falar deste mestre como outros que estudavam em Jerusalém e depois um dia encontra Jesus e diz: quem és tu? Sou eu, aquela pessoa que tu persegues. É uma pergunta interessante, para a qual eu não tenho assim uma resposta clara. A ideia que eu tenho assim, de repente, é que provavelmente Paulo não viveria ali. Saulo de Tarso, não sei quando é que ele terá vindo para Jerusalém. Não sei ao certo, sinceramente, não sei. A Bíblia não nos diz assim muito sobre a vida dele. Não sei se alguém tem alguma ideia mais... Sim. Não, mas esta não desafia as nossas crenças, mas eu sobre Paulo, eu creio que provavelmente Paulo seria tão mau quanto a gente possa imaginar. Porque ele diz que eu sou o principal dos pecadores. E Deus me pôs para exemplo dos que haviam querido para a vida eterna. Basicamente é aquilo que tu disseste. Se ele pôde salvar Saulo, pode salvar qualquer um. Ou seja, eu já dei esta ilustração, esta aplicação, que... Mas eu não tenho resposta para a tua pergunta, basicamente é esta. Portanto, vou só para ver se alguém consegue ter alguma opinião, eu vou dar esta aplicação que acho que é muito importante. Isto para qualquer um. Saulo era o mais destacado dos religiosos do seu tempo. Ninguém se podia comparar com ele. Podia haver alguns tão bons quanto ele, mas na sua idade excedia a muitos. E ele era tão bom, ainda assim, qual era o estado espiritual dele? O estado espiritual dele era perdido, não era? Perdido. Ou seja, ele, vamos imaginar, está aqui o limiar da salvação. E o mais destacado dos crentes, dos religiosos, não chega. Não chega. Por muito bom que ele fosse, não chegava. Por outro lado, o principal dos pecadores, está aqui em baixo, o Paulo, o principal dos pecadores, consegue salvar-se. Ou seja,
Claro que não existe um limiar da salvação, não é? O limiar da salvação existe, que é crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o mais destacado dos religiosos não chega lá, e o principal dos pecadores consegue chegar lá. Ou seja, a questão não é o ser religioso não salva. Paulo era o mais destacado dos religiosos e estava perdido. Por outro lado, o principal dos pecadores. O ser pecador não é impedimento para ser salvo. Aliás, é um requisito para ser salvo, não é? Deus salva Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, é o que ele diz. Portanto, é uma mensagem de esperança para todos. Ninguém está excluído. Todos são bem-vindos a aceitar a salvação que Deus oferece, desde que sejam pecadores. Não sei se, entretanto, alguém tem alguma opinião, ou podem pensar para a semana. Eu, sinceramente, não... Saulo aparece ali assim um bocadinho... como é que é dizer? É uma personagem que aparece ali, de um momento para o outro aparece Saulo. Não é? Aparece Saulo ali no final do capítulo 7, ou no início do capítulo 8 aparece. Exatamente. O pensamento que eu tenho, embora sem confusão sobre, é que Paulo terá conhecido, não, assim, Paulo já existia, já era por isso existia, portanto, não o conhecia como, não teve a conhecer, é claro, mas ele terá conhecimento do que o Senhor Jesus é. Portanto, ele, desse modo, ele não conheceu. Não é? Pronto, apenas terá ouvido falar das coisas que as pessoas diziam. Aí, suponho que ele aparece na morte de Estevão, a igreja que é formada ali, não é? E que é perseguida por ele. Portanto, falta algum conhecimento do que de facto Jesus do caminho. Do caminho. Mas, claro que ele não conhecia como, não é? Só conheceu, teve essa relação muito próxima quando de facto o Senhor Jesus. Até ali terá ouvido falar e terá, não sei se terá visto alguma vez. O Paulo diz, dada altura, num dos seus testemunhos, em que foi criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, não é? Sim, portanto, Gamaliel estaria em Jerusalém, portanto, provavelmente estaria por lá. Ter acompanhado, só que ele com um tom zeloso que era, que nunca se converteu, só depois de ter conhecido, só quando Jesus lhe aparece, que se dá essa mudança. Já agora acho que já posso responder a esta pergunta de forma mais correta. Atos 22:3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Às vezes há aquela ideia de que Paulo não conheceu o Senhor. Eu tinha essa ideia, mas possivelmente não. Pelo que diz aqui, ele foi criado nesta cidade, em Jerusalém. Portanto, não sabemos a partir de que idade. A ideia que eu teria é que quase quando começou a aparecer aquela confusão toda com Jesus e com, se calhar chamaram reforços vindo de todo lado para se oporem àquilo, mas possivelmente ele terá estado muito tempo antes, algum tempo antes terá estado, foi nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Portanto, é possível, é difícil não se ter cruzado alguma vez com o Senhor Jesus Cristo, ou se calhar não ter, provavelmente até teria estado naquele grupo de fariseus enfurecidos que queriam apedrejar o Senhor. Não sei. Não tenho motivos para dizer nem isso, nem o seu contrário. A dúvida do Jonas, a questão do Jonas é se ele conhecia o Siné. Não. Para isso era preciso ter uma certa idade, não era? Creio que sim. Sim. Há luz daquele versículo que diz que anteriormente conhecido a Jesus na carne, agora já não conhecido. Porque podemos pegar em 1 Coríntios 15, em que lemos que o Senhor apareceu a este e depois, por fim, a mim, como um abortivo, mas isso está a falar das aparições do Senhor após a sua ressurreição. E vamos agora ao Pedro. Não, mas sério, para ficarmos a pensar. Não, mas para ter esta semana para pensar. Vai responder para a semana. Sério. Não é pergunta. Eu acho que neste campo acabamos só ter opiniões. Sim. Mas eu acho que Deus não permitiu que Paulo conhecesse ou falasse com o Senhor
Paulo nunca se vangloria disso, podia vangloriar-se. Sim, sim. Uma das cartas, eu até falei com os Jesus, até tive Claro. com os Jesus. Ele nunca menciona isso. Sim. E isso é uma coisa que nós mencionamos. Sim, sim. Sim, sim, sim. E atenção, Sim, sim. nunca está bem separado Sim, sim. as águas dos apóstolos e Paulo. Claro. Sim, Não sei, sim. isto Também. é uma opinião, não? Sim. Poderá, lá está, muito provavelmente esteve em Jerusalém durante o tempo em que o Senhor exerceu o seu ministério público, mas possivelmente não terá tido interação com ele. Pois há um lobby dispensacionalista para afirmar mais ou menos esta coisa de que quando o Senhor ascendeu aos céus veio uma nuvem que os impediu de ver o Senhor subir. E depois há assim esta, digamos, teoria que diz que os apóstolos nunca viam o Senhor no céu e Paulo nunca viu o Senhor na terra. Sim. Aquelas antíteses, não é? Os contrastes. Os contrastes, sim. Mas obviamente Sabe-nos bem mas, de base bíblica. Base bíblica, sim. Mas o que é certo é que, e a passagem que o Jonas citou no início, acho que é mais importante. Ainda que tínhamos conhecido a Cristo de segunda cara, contudo, já não conhecemos desse modo. E é este Cristo glorificado que se manifestou ao apóstolo Paulo, que ele agora prega. Ou seja, o conhecimento que ele pudesse ter como amigo ou como inimigo de Cristo, enquanto ele aqui na Terra, não é isso que interessa agora. A hora já vai passada, a conversa vai boa e continuará boa, certamente, nas nossas conversas no final do estudo. Mas vamos ficar por aqui e, querendo Deus, para a semana continuaremos com a segunda palavra, com a palavra apóstolo.